Boa noite, irmãos, boa noite, igreja, a graça e a paz a todos. Mais uma vez, de forma virtual, estamos nos comunicando, celebrando culto ao Senhor. Infelizmente, meus irmãos, não estamos podendo nos reunir e, infelizmente, nem na próxima semana, nas quintas-feiras, poderemos nos reunir. Em um novo decreto, foi recomendado que as igrejas não se reúnam também nas quintas-feiras. Então, a não ser que haja uma nova resolução, nos próximos domingos e quintas-feiras não poderemos nos reunir presencialmente. Orem para que Deus esteja abençoando nossas vidas, nos fortalecendo para que esse tempo passe logo, meus amados irmãos. Quero ler com vocês um texto em Filipenses capítulo 3, Filipenses 3, a partir do versículo 4. Abram aí suas Bíblias, acompanhem a leitura para que estes versos, esses ensinos possam ser bem assim enraizados em nossos corações, para que juntos possamos aprender a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, que diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne, se alguém outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Eu li Filipenses 3, versos 4 até o 8. E a partir deste texto, eu quero tratar de um tema que diz: um alvo excelente, o prêmio da soberana vocação. Um alvo excelente. Qual é este alvo? É o prêmio da soberana vocação. Você já se inscreveu para participar de uma vaga de emprego, trabalhar numa empresa? Você já se inscreveu para fazer um concurso público? Você já se inscreveu no Enem para estudar numa universidade, numa escola? É importante nós termos objetivos, é importante nós planejarmos, mas para que a gente consiga passar no concurso, conseguir uma vaga em um emprego, cursar um curso, numa universidade, a gente tem que trabalhar. A gente tem, além de ter o objetivo, de estudar, estar numa empresa, nós temos que trabalhar para isso. O apóstolo Paulo tinha como objetivo alcançar o prêmio da soberana vocação. E no texto que nós colocamos aqui, meus irmãos, e também em outros versículos que iremos ler, ele fala de alguns momentos da vida dele que ele teve que superar, que ele teve que trabalhar para alcançar estes objetivos, ou este objetivo que é o prêmio da soberana vocação. O apóstolo Paulo, nos versos que nós lemos, neste momento, dos versículos 4 em diante até o versículo 11, ele fala sobre uma avaliação que ele teve que fazer do seu passado. O apóstolo Paulo foi um homem de um alto grau de religiosidade. Ele era extremamente religioso. Ele se destacava dos demais da sua época, dos jovens da sua época. Ele se destacava dos demais e ele era perseguidor da igreja. E ele coloca algumas questões, alguns valores que para ele no passado eram valores nobres. Aquilo que ele tinha, aquilo que ele conseguiu, não era qualquer um que conseguia. Ele diz que ele foi circuncidado ao 8º dia, ou seja, ele não foi, ele entrou no judaísmo, na religião judaica por acaso. Ele vinha do judaísmo desde o seu nascimento. Ele diz que ele era da linhagem de Israel, ou seja, ele era descendente de Jacó. Jacó
no seu encontro com o anjo, que é citado lá em Gênesis, naquela luta com o anjo, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus mudou o nome dele para Israel. E Paulo fala: olha, eu vim dessa linhagem de Israel e da tribo de Benjamim. Benjamim era o filho de Raquel. Raquel ela era a amada de Jacó, a amada de Israel. Então ele pertencia à tribo de Benjamim, tribo que também era Saul, o primeiro rei de Israel. Ele diz que era hebreu dos hebreus, ou seja, conceituado, estudioso da cultura, da língua hebraica. Lá em Atos 22, versículo 3, fala que Paulo, ele foi educado e instruído aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei. E ele fala também que ele era fariseu. Fariseu era um grupo bem zeloso, extremamente zeloso na época de Paulo. E quanto a este zelo, ele era perseguidor da igreja. E em relação à lei de Moisés, ele era irrepreensível. Nada pudesse dizer que ninguém poderia apontar o dedo para Paulo e dizer: olha, você não está seguindo as leis, você está saindo fora dos ensinamentos de Moisés. Ninguém poderia dizer isso de Paulo. E coloca aqui que ele era perseguidor da igreja. Quando nós olhamos lá para Atos dos Apóstolos, a gente vê ele consentindo com o apedrejamento de Estevão. Logo após isso, as autoridades judaicas deram a ele cartas para que ele perseguisse os que estavam no caminho de Cristo, que viviam lá em Damasco. Então ele era um homem extremamente religioso, respeitado, perseguidor da igreja. No entanto, meus irmãos, versículo 7 diz que o que para mim, diz Paulo, o que para mim era lucro, o que para mim era vantajoso, o que para mim era honroso, o que para mim era glória, eu considerei tudo como perda por causa de Jesus. Quando eu me encontrei com Jesus, reavaliando o meu passado, eu vi que não tinha valor as coisas que eu considerava gloriosas, honrosas. Ele diz: por causa de Cristo, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Neste encontro que ele teve com Jesus, quando Jesus chamou ele para ser seu apóstolo, para andar no caminho, ele viu que era glorioso, que era sublime, a sublimidade de Cristo em comparação àquilo que ele havia conseguido, e eram grandes coisas. Tudo que ele havia conseguido, a vida que ele levava, colocando naquilo que Jesus era, no caminho que Jesus propunha para ele, as coisas do passado não tinham valor. Meus amados irmãos, que possamos, assim como Paulo, reavaliar nossas vidas, ver como éramos antes e ver como estamos hoje. Talvez haja alguma coisa que a gente precisa deixar para trás, aquela busca incessante por valores que não tem nada a ver com os valores de Deus, esse trabalho incansável de conseguir coisas que não tem a ver com as coisas de Deus. Às vezes os crentes trabalham tanto para conseguir coisas que não tem nada a ver com os valores cristãos. Pode até ser coisas boas, mas não é a principal que Deus quer para as nossas vidas. Tem gente que traz o jeitão do mundo e continua vivendo como era antes, com palavrões, com mentiras, com piadas indecentes, e não mudam de vida. Nós temos que reavaliar como estamos, meus irmãos, e acertar nossas vidas. O apóstolo Paulo fala: eu considero tudo como perda, como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Não que eu tenha justiça própria. Ele mesmo escreve lá em Efésios capítulo 2, versículo 8: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus,
não por obras para que ninguém venha se gloriar. Então o apóstolo Paulo, mesmo estando com Cristo, no caminho de Cristo, sendo perdoado, purificado pelo sangue de Cristo, não era justiça própria. Ele dizia: senão o que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, não procede da lei, mas procede de Deus baseada na fé, é pela graça. Meus amados irmãos, este é o momento, e o primeiro momento que Paulo descreve aqui, nesses versos que acabamos de ler, mas ele prossegue. Não é somente admitir e ver como está o passado, como está o nosso presente, mas nós devemos prosseguir. Ele fala que ele prosseguia para o alvo. Ele diz assim no versículo 12: não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição. Mesmo com Cristo, no caminho de Cristo, o apóstolo de Cristo, ele entendia que ele não tinha conseguido a perfeição, mas ele prosseguia para conquistar aquilo para o que também foi conquistado. Jesus Cristo, ele conquistou Paulo com o seu precioso sangue. Ele pagou o preço lá na cruz por Paulo e por cada um de nós. Nós fomos conquistados através do sangue de Cristo derramado na cruz. Então nós devemos prosseguir, meus irmãos, firmes nesta caminhada, porque Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, e a nossa caminhada também nos leva para estar com Ele na glória, junto com o Pai na glória. Devemos prosseguir para essa conquista. E o apóstolo Paulo, ele diz no versículo 13: quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Jesus era o seu referencial, Jesus era o seu alvo, mas ele não havia ainda alcançado, ele não tinha chegado ao final da carreira. Enviamos para os irmãos um texto lá de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, que lá, já no final da carreira, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, né? Eu combati o bom combate, completei a carreira. Lá ele já havia completado a carreira. No entanto, aqui em Filipenses ele estava iniciando, e lá ele disse: olha, completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Só me resta agora a coroa, ou seja, o prêmio que o justo juiz me dará, não somente a mim, mas todos quantos amam a sua vinda, ou seja, a vinda de Jesus. Então aqui, meus irmãos, ele fala que prosseguia para este alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. E ele fala que todos que somos perfeitos, ou seja, todos aqueles que são aperfeiçoados pelo sangue de Cristo, são justificados pelo sangue derramado na cruz, que possamos ter este mesmo sentimento e andemos, versículo 16 ele fala, andemos de acordo com o que já alcançamos, ou seja, um referencial, quem é? Jesus, com atitude, não desanimar, sempre avançar, andar. Nossa caminhada cristã é como o subir de uma escada. Quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos lá no primeiro degrau da nossa vida espiritual, e nós devemos continuar subindo de degrau em degrau, nunca retroceder, nunca voltar para trás e nem sair do caminho, mas prosseguir. Às vezes demora para a gente subir os degraus, mas devemos nos manter firmes e fortes. Na vida escolar, na vida estudantil, às vezes a gente ouve de educadores e até de pais de alunos que comemoram, que celebram a cada conquista. Às vezes o aluno tem dificuldade em uma área do ensino, no português, na matemática, na história, na geografia, e quando ele consegue ultrapassar essa dificuldade, o educador fala: que joia, que bom, parabéns, você conseguiu, você é bom. Assim também, meus irmãos, nós devemos termos em nossas mentes, em nossas vidas, esses momentos de celebrar, momentos de trabalhar para conseguir subir os degraus. Os pais que possam dizer para os filhos: filhos,
filho, você é bom, você conseguiu. Quando ele cai da bicicleta, levanta e continue. Quando ele tem uma nota baixa na escola, vamos estudar para você conseguir. Quando ele conseguir, parabenizá-lo e dizer: que bom que você conseguiu. Vamos continuar, vamos para frente, vamos chegar mais para frente, vamos continuar estudando, vamos continuar. Suba na bicicleta, vamos de novo. Meus amados irmãos, nós devemos ter atitudes, nunca estacionar, como diz Paulo, avançar de acordo com aquilo que nós já temos, mas olhando para o alvo, tendo atitude, celebrando as pequenas conquistas, cada diploma alcançado, cada nota alcançada. Celebrar, dizer: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, porque eu venci essa dificuldade, obrigado, meu Deus, porque eu estava doente, mas o Senhor me tratou, nas dificuldades o Senhor esteve comigo. Obrigado, meu Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Obrigado, meu Deus, por este emprego, obrigado, meu Deus, porque eu consegui este emprego, obrigado, meu Deus, pelo filho que nasce, obrigado, meu Deus, pelo casamento do filho, obrigado, meu Deus, porque meu filho está na igreja, está se batizando, obrigado, meu Deus, porque eu estou firme com a minha família, com o Senhor ao meu lado. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Celebrar de degrau em degrau cada conquista, com Jesus como alvo. Ele é o nosso alvo. Tem uma história do primeiro homem que conseguiu chegar ao pico do Monte Everest. Na sua primeira tentativa ele não conseguiu, ele parou no meio do caminho, mas ele tirou uma foto do Everest, colocou lá no seu escritório, e dia após dia ele dizia, olhando para a foto do monte, você já chegou no tamanho, o seu tamanho é o máximo que você poderia estar, mas eu não consegui, e eu vou lutar para chegar nessa altura. E ele então fazendo novas estratégias, novos estudos, verificando onde estavam os buracos, os abismos, e ele então, através desse planejamento, desses estudos, ele conseguiu chegar no pico. Muitos outros conseguiram depois dele, mas seguindo o trajeto que ele fez, os ensinos que ele traçou. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele percorreu o bom caminho, o caminho que o Pai tinha para ele. Ele foi o primeiro, o justo por excelência, sem pecados ele caminhou por este caminho, e ele está sentado à direita do Pai. Que possamos ter ele como referência, com atitudes boas, com celebrações, e andar de acordo com o que nós já temos. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus esteja dando alegria e força nesta caminhada, em busca de um alvo excelente, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por este momento de estudo da Tua Palavra, de fortalecimento na Tua Palavra. Obrigado pelas famílias da Tua Igreja, pelo Teu povo que está reunido neste momento, e juntos nos alimentamos da Palavra do Senhor, que é a boa Palavra. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão. A graça e a paz.